Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 8. Na verdade, está errado os versículos aqui. É Marcos 8, do 22 ao 26. Marcos 8, do 22 ao 26. Queria convidar os irmãos para juntos lermos essa passagem, amém? Oh, Jesus! Vamos de pé, por favor, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos lá. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes: não entres na aldeia. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, abençoa, Senhor, mais esse tempo de comunhão na palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo de oração. Obrigado, Senhor, pelo tempo de louvor. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dos irmãos. Ó Senhor, obrigado por estar presente nessa reunião. Ó Senhor, obrigado pelo seu Espírito já estar atuando até aqui. Senhor, que o teu Espírito possa continuar atuando durante a ministração da palavra. Ó Senhor, que o Senhor possa ungir os meus lábios para poder profetizar. Ó, e que o Senhor possa ungir também os nossos ouvidos, para que de fato os nossos ouvidos possam te ouvir e nós possamos entender, ganhar entendimento espiritual. Ó Senhor, nós queremos ser aqueles que são discípulos, Senhor, aqueles a quem o Senhor dá a conhecer os mistérios do teu reino. Aqueles para quem o Senhor explica. Ó Senhor, queremos ser esses. Senhor, abençoa esse tempo de comunhão na palavra. Fala o nosso coração. Que o teu falar possa produzir, Senhor, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida coletiva, o efeito que o Senhor mesmo deseja. Amém. Irmãos, nós temos estudado o relacionamento de Jesus com os enfermos no Evangelho de Marcos. E o encargo aqui é falar a respeito de cura espiritual. Então, nas vezes que eu tenho compartilhado de domingo, tem sido esse o meu encargo. E eu já falei para os irmãos outras vezes, mas eu gostaria de repetir, que se nós analisarmos aqui esses diferentes enfermos, nós percebemos aqui diferentes regiões do nosso corpo, diferentes sentidos, e nós podemos considerar aqui também a nossa necessidade de cura espiritual. Então aqui Jesus, ele curou um paralítico, alguém que não podia andar, e espiritualmente nós também precisamos nos mover.
Essa também pode ser uma condição espiritual nossa, sermos paralíticos. E espiritualmente não conseguirmos nos mover para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho. Então os irmãos percebem que nós precisamos muito de ficarmos aos pés de Jesus. Mas também a vida cristã, ela também é uma vida de movimento. É ou não é? Jesus, ele, no seu ministério, como que foi a vida dele? Foi uma vida de ficar parado ou de estar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade? O Senhor, no seu ministério mesmo, ele andou bastante. John Wesley, um famoso evangelista do passado, ele viajou milhares de quilômetros no lombo de um cavalo para pregar o Evangelho. Não é? A vida cristã é uma vida de movimento. E é lógico, né, Ezequias? Não estou falando aqui de ativismo, não é? Mas eu estou falando que se nós estivermos numa condição saudável, nós também teremos movimento, irmãos. As nossas pernas espirituais estarão em movimento. Aqui fala que Jesus, ele curou um surdo gago, então aqui fala do nosso ouvir, aqui fala do nosso falar, aqui fala da nossa visão, aqui fala das nossas mãos, e tudo isso tem aplicação espiritual, e fala dos nossos sentidos espirituais. Em Mateus 13, se os irmãos lerem lá, você vai ver ali que depois que Jesus, ele foi receber, teve uma multidão indo até Jesus, e ele subiu num barco e se afastou um pouco da praia, e a multidão ficou ali na praia, e Jesus ficou falando com aquela multidão, e naquela ocasião Jesus falou a parábola do semeador. E depois que aconteceu isso, a multidão foi embora. Mas no versículo 9 diz, e Jesus terminou falando assim para a multidão: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E daí a multidão foi embora, mas os discípulos, eles se aproximaram de Jesus. E eles perguntaram para Jesus: Jesus, por que é que o Senhor ensina por parábolas? E a resposta de Jesus foi: porque a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Mas aqueles quem? A multidão. Isso não é dado a conhecer. E aqui está se cumprindo o que falou o profeta Isaías: porque ouvirão com o ouvido, mas não entenderão, verão com os olhos, mas não perceberão. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. O Senhor está falando ali de uma condição espiritual. E daí Jesus explica por que acontecia isso. Ele explica: porque o coração deles está endurecido. Porque aqueles, apesar de ouvirem, não entendem. Porque apesar de verem, eles não percebem, não compreendem. Por causa do coração endurecido. Quando a Bíblia fala de um coração endurecido, ela fala de um coração obstinado. Ela fala de um coração rebelde. E daí o Senhor fala ainda assim para eles: eles ouvem de mau grado. E é por isso que eles ouvem, mas não entendem. É por isso que eles têm olhos, mas não conseguem compreender. Porque eles ouvem de mau grado. Mas a vós outros, Jesus fala para os discípulos, é dado a conhecer. Amém. Puxa, irmãos, e ainda Jesus fala: vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes, porque vocês têm olhos e veem. Vocês têm ouvidos e ouvem. Amém. Irmãos, eu acredito
que os irmãos estão aqui com o coração aberto, e por isso vocês são bem-aventurados. Amém. Irmãos, eu sei o que é falar para um público que ouve de mau grado. Então eu sou professor, eu tenho muita experiência em querer dar uma aula para um público adolescente que está ali obrigado a estar naquele lugar, numa sala de aula, mas não está afim de aprender, não está afim de ouvir. Agora, mesmo na nossa condição de nos reunir, essa também pode ser a nossa condição. Considera, qual era a característica da multidão? A multidão, eles seguiam a Jesus, eles iam atrás de Jesus, porque eles queriam os benefícios de Jesus. Eles estavam interessados nos milagres, eles estavam interessados na multiplicação dos pães, mas eles não estavam interessados na pessoa de Jesus. Eles não estavam interessados nos ensinamentos de Jesus. Eles não estavam interessados em entender os mistérios do reino. Irmãos, que o Senhor possa nos livrar de um viver superficial. Amém. Um viver de periferia. Amém. Um viver que só busca os benefícios de Jesus, mas não se interessa pela pessoa e nem pelos ensinamentos de Jesus. Não se interessa em entender a vontade de Deus. Não se interessa em conhecer os mandamentos do Senhor. Sabe, eu fico entristecido às vezes quando eu percebo, por servir ao Senhor na igreja, às vezes é no meio de parentes, às vezes é no meio até social, de trabalho, pelo fato das pessoas reconhecerem em nós um homem de Deus. Então tem um evento em que elas ali estão curtindo o mundo. Então, por exemplo, uma festa de família, e o que está acontecendo naquela festa não tem nada a ver com Deus, mas chega a hora do bolo, elas olham para você e falam: você pode fazer uma oração? Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? É como assim: eu não quero um relacionamento muito sério com Deus, mas eu quero garantir aí uma bênção. Eu quero garantir aí um favor de Deus. Eu quero algo para o meu filho, eu quero algo para a minha família. Isso também no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é interessante. Eu dou aula numa escola que uma vez por semana todos os alunos se reúnem para cantar o hino nacional. E antes de cantar o hino nacional, tem a oração do Pai Nosso. E toda vez que eu estou lá na escola, os professores pedem para fazer uma oração antes do Pai Nosso, junto com os alunos ali na quadra. E eu faço isso. É interessante porque eu sei que existe nesse ambiente, e não é uma oração fácil, é difícil. Eu confesso para os irmãos que é difícil orar lá, porque eu sei que é um ambiente que tem muitos alunos que ridicularizam Deus. Tem professores também que eu sei que são ateus. Então é interessante, mas querem uma oração. Quer uma oração. E às vezes surge uma necessidade, por exemplo, alguém fica doente. Então daí alguém fala assim, alguém faz o seguinte discurso: viu pessoal, por favor, não importa a sua fé, não importa em que você acredita, mas vamos ter pensamento positivo, vamos fazer as nossas orações, não importa para quem você faz essas orações. Alguém aqui já ouviu esse tipo de discurso ou não? Então você percebe, vamos aí atirar para tudo quanto é lado, não importa o Deus que vai responder, o importante é espiritualizar a coisa e receber o benefício de algum Deus aí, qual eu não sei. Irmãos, eu estou falando aqui de um relacionamento com Deus de multidão. Mas quem são os discípulos?
Os discípulos são aqueles que se aproximam do Senhor e pergunta para o Senhor coisas. Um discípulo, a palavra discípulo, significa aluno. Agora, eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso. Quem é que pode ser um bom aluno? Isso é apenas para uma elite? Será que a condição de ser um bom aluno é só para alguns? Ou será que todos os alunos têm condições de serem bons alunos? Vai pergunta para vocês agora, sim ou não? Todos os alunos têm condição de ser bons alunos? Sim ou não? O que você acha? Eu acho que depende da pessoa. Ela vai querer. Eles querem ouvir. O que os irmãos acham? Irmãos, eu acredito que é isso que a Isadora falou. Depende de nós queremos ser discípulos. Jesus revelar os mistérios do reino dos céus, será que Ele quer fazer isso apenas para alguns? Ou Ele quer fazer isso para todos nós? Eu creio que o Senhor quer fazer isso para todos nós, não é apenas para uma classe especial dentro da igreja, mas depende de nós querermos, depende de nós nos aproximarmos dEle, de nós perguntarmos, e para esses o Senhor diz assim: vocês são bem-aventurados, porque vocês veem e porque vocês ouvem. Amém. Eu estou falando aqui ainda, irmãos, de cura, estou querendo falar de cura espiritual. Então quem são aqueles que têm uma condição saudável? São aqueles que se aproximam do Senhor. Aleluia. E para esses o Senhor, e ainda é engraçado porque em Mateus 13 o Senhor fala assim: eles têm um coração endurecido, eles ouvem de mau grado, porque eles não querem entender, eles não querem se converter a mim, porque se eles fizerem isso, eles vão ser curados. Jesus fala isso lá em Mateus 13. Então, irmãos, ser curado espiritualmente é uma questão de nós irmos até o Senhor com um coração de discípulo, de alguém que quer aprender. Amém. Nós estamos vendo, na semana passada nós vimos essa passagem então da cura desse cego em Betsaida. E fazendo um resuminho rapidamente do que nós vimos na semana passada, é a passagem que nós lemos no início. No versículo 22, diz que aquele cego, ele foi trazido, e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. E uma das coisas que nós já vimos na semana passada, irmãos, é o poder da intercessão. É muito impressionante, isso é muito significativo. Dos 9 casos que nós temos no Evangelho de Marcos de cura, 5 desses casos foram pessoas que foram levadas até Jesus, ou que o pai, ou que alguém chegou e rogou, clamou ao Senhor para que o Senhor pudesse fazer algo por alguém. 4 casos, a pessoa que foi curada, ela foi sozinha. É o caso da mulher que sofria de hemorragia, é o caso do homem de mão ressequida que estava na sinagoga e Jesus olhou para ele. Mas 5 desses casos, o paralítico, ele podia ir sozinho até onde Jesus estava. E olha que coisa maravilhosa, 4 amigos pegaram aquele homem e num ato de fé levaram até onde Jesus estava, e tinha uma multidão na casa onde Jesus estava. Eles fizeram uma coisa muito louca, de pegar um enfermo e subir no eirado, e abrir um buraco naquele telhado, e descer aquele enfermo até onde Jesus estava. E o texto lá diz assim, sobre Jesus: vendo-lhes a fé. Vendo a fé de quem, irmãos? Vendo-lhes. Vendo a fé, não só do homem enfermo, vendo a fé dos amigos. E em 5 desses casos em que Jesus cura alguém no Evangelho de Marcos, Jesus o fez por causa da fé daqueles que pediram.
daqueles que pediram não por eles, mas pediram por alguém. Irmãos, isso é algo impressionante. É algo que é um mistério. Eu não consigo explicar. Deus, Ele é um Deus grandioso. Deus é um Deus autossuficiente. Amém. Ele não precisa de nós para realizar algo. Mas eu entendo, através disso, que o Senhor, Ele faz algo. Nós podemos fazer com que Deus queira alcançar alguém por causa da nossa oração. Aleluia. Irmãos, isso não é algo incrível? Isso é algo maravilhoso. Ontem, eu não sei se os irmãos perceberam, mas nós tínhamos na reunião muitos jovens, muitos irmãozinhos aí afastados. Vocês perceberam ou não? Eu contei pelo menos uns 6, 7. Por quê? Eu vou dizer para os irmãos, eu acredito que isso é porque tem irmãos que oram. Amém. Amém. Ora por aqueles que estão afastados. Amém. Ora pela restauração deles. E eu creio, irmãos, que a nossa oração, ela tem esse poder de mover o coração do Senhor. Amém. De mover o braço do Senhor. Amém. Eu não sei se os irmãos estão lembrados de Abraão. Ló era sobrinho dele. E Ló, ele foi se afastando da companhia de Abraão, por causa de uma discussão que houve entre os pastores deles e tal. E a gente sabe que Ló, ele foi cada vez mais se aproximando de Sodoma. E daí, quando Deus decidiu, porque o pecado de Sodoma subiu até o Senhor, e o Senhor decidiu julgar aquela cidade, e o Senhor decidiu acabar com aquela cidade. Deus, ele olha só que coisa grandiosa. Deus, ele falou assim: eu não posso ocultar de Abraão o que eu vou fazer. Abraão é chamado amigo de Deus, e Deus, ele dividiu com Abraão o que ele ia fazer. O pecado de Sodoma subiu até mim e eu vou destruir aquela cidade. E o que Abraão fez? Ele intercedeu. Ele perguntou: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade? E daí foi perguntando: e quem que estava naquela cidade? Estava Ló. E daí quando o Senhor enviou aqueles anjos que foram enviados lá para destruir Sodoma, quando isso aconteceu, o texto diz que Deus se lembrou de Abraão. Amém. Irmãos, isso não é algo maravilhoso? Sim. Tem uma situação que envolve um sobrinho meu, e uma situação que me preocupa muito. E já faz algum tempo, irmãos, que eu tenho orado por esse meu sobrinho assim: Senhor, tem misericórdia do meu sobrinho e salva ele, e faz isso, Senhor, por amor a mim. Eu te peço. Talvez os pais não tenham força para pedir, talvez os pais não estejam nem enxergando o que está acontecendo, mas Senhor, como o Senhor agiu na vida de Ló por amor a Abraão, eu te peço, salva o meu sobrinho e faz isso por amor a mim. E eu creio, irmãos, que o meu Deus é fiel. Amém. E eu creio que o meu Deus é também o meu amigo. Amém. E eu creio, irmãos, que eu vou obter a resposta dessa oração. Amém. Como tem outras respostas de intercessão que eu posso testemunhar que o Senhor tem me respondido. Aleluia. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso. E daí também nós vimos que quando Jesus ele ouviu aquele clamor daquelas pessoas para Jesus fazer algo por aquele cego, o texto diz que Jesus levou ele para fora da aldeia. E depois que Jesus curou aquele cego, Jesus falou para ele: não entre na aldeia. E todo comentário que eu pesquisei das minhas Bíblias de estudo, eu percebi que tem aqui um comentário unânime. E todos os irmãos
todos esses estudiosos da Bíblia que eu pesquisei, eles diziam que isso tem a ver com a publicidade. Jesus, ele curava alguém e ele dizia, não sai falando. Então eles dizem isso na questão da publicidade. E foi algo, eu considero, irmãos, eu penso que isso é algo muito sério, que nós devemos considerar. Jesus, Ele é o nosso mestre. Jesus é o nosso Senhor. E Ele não buscava popularidade. Ele não buscava aplauso popular. Mas nós vivemos dias, irmãos, que são muito perigosos nesse sentido. Os cristãos hoje estão nas redes sociais. E as redes sociais, tudo que é feito, as pessoas colocam ali. Uma das coisas que me incomoda hoje como professor é que parece que não adianta mais você simplesmente fazer. Você tem que mostrar que fez. Então, se você não colocar no Facebook, se você não compartilhar nas redes sociais que você fez, parece que não tem valor nenhum. E daí, quando você faz isso, o pessoal bate a palma, elogia, ótimo trabalho, é isso mesmo, é isso aí. Então isso faz parte do marketing das escolas. E então as pessoas acreditam que realmente isso tem uma importância para o marketing. Mas e Jesus, irmãos? Como é que Jesus se preocupava com marketing? Irmãos, Jesus ele fugia dessa publicidade. E no mesmo texto que Paulo fala sobre nós andarmos no Espírito, sobre nós sermos guiados pelo Espírito, no versículo 26, ele diz sobre nós não nos deixarmos possuir de vanglória. E isso é algo, irmãos, que eu acredito ser muito perigoso, porque isso toca no nosso orgulho, isso mexe com a nossa soberba. Então daí, quando você faz algo e você mostra tal, é muito comum alguém chegar e bate nas suas costas, muito bom, ótimo. E daí quando alguém bate nas costas e fala, e te elogia tal, isso, eu não sei se acontece só comigo, estou falando que comigo acontece. Isso inflama o meu ego, isso mexe com o meu ego. Irmão, é só comigo que acontece isso. Mas isso é muito perigoso. E daí a gente corre o risco de buscar o sucesso, buscar o reconhecimento de homens. E se nós considerarmos as palavras de Jesus ele fala que aqueles que buscam a sua recompensa dos homens, na verdade eles já receberam uma recompensa. Nós precisamos buscar a recompensa do Pai. Amém. E o Pai que vem em secreto, Ele nos recompensará. Irmãos, como é maravilhoso você poder pregar o Evangelho, você poder ajudar alguém, você poder fazer algo na presença do Senhor, e você se sentir na presença do Senhor, e você experimentar, receber respostas do Senhor, e só, e basta. O problema é que o nosso coração, muitas vezes, ele quer também o elogio dos homens. Isso é muito perigoso. Eu podia falar mais coisas, mas eu vou ficar quieto, vou parar por aqui. E outra coisa que é dessa passagem, que ela é muito interessante, nesse caso específico, a cura que Jesus fez na vida desse cego foi uma cura gradual. Não foi uma vez. Então Jesus fala que ele pegou a saliva, ele fez um unguento e aplicou aos olhos daquele cego e perguntou para ele se ele viu alguma coisa. E ele falou: eu vejo os homens, mas eu vejo como árvore. Então ele ainda não estava vendo claramente. Então fala que o Senhor novamente pôs as mãos nos olhos dele.
E daí ele passou a enxergar claramente. Então a cura que Jesus fez aqui não foi uma cura instantânea, foi uma cura gradual. Isso é muito interessante. Parece que esse fato só está registrado no Evangelho de Marcos. Isso nos ensina. Muitas coisas Jesus ele faz de maneira instantânea, mas tem curas que acontecem de maneira gradual. E outra coisa que é também importante nós considerarmos aqui, que quando a Bíblia fala de visão, de ver, ela fala de entendimento, de compreensão espiritual. E a compreensão da verdade, irmãos, tem verdade que o Senhor nos mostra de maneira instantânea, mas tem verdades, eu não sei se os irmãos percebem isso na experiência de vocês, tem verdades que o Senhor, ele precisa ir tocando nos nossos olhos para nós enxergarmos. Então ele toca nos nossos olhos, nós passamos a enxergar, mas nós não estamos vendo claramente ainda. Então daí o Senhor vem e toca novamente nos nossos olhos, daí a gente passa a enxergar com mais clareza. Eu queria dar alguns exemplos. Por exemplo, a luta espiritual, a batalha espiritual. Irmãos, o Senhor precisa tocar nos nossos olhos, porque senão nós não enxergamos a batalha espiritual. Se o Senhor não tocar nos nossos olhos, nós achamos que a nossa luta é contra a carne e sangue. Se o Senhor não tocar nos nossos olhos, nós vamos achar que a nossa luta é contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, contra o nosso patrão, contra os nossos colegas de trabalho, contra as pessoas no trânsito. Mas daí, o Senhor vem e toca nos nossos olhos, daí nós passamos a entender, existe uma luta espiritual. Só que nem sempre a gente consegue enxergar as coisas ainda com clareza. Pelo menos tem sido assim na minha experiência. Essa questão do dízimo e das ofertas. Quantas palavras você ouviu a respeito de dízimo, oferta, para enxergar a coisa e começar a praticar? Na sua experiência, foi na primeira vez que você ouviu isso? Que você enxergou? Na minha experiência, eu posso dizer para os irmãos, foi um processo. Então, no que diz respeito à compreensão de verdades espirituais, é algo gradual. E é algo que nós precisamos do tocar do Senhor nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar cada vez mais, até que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós precisamos compreender a verdade, nós precisamos de entendimento espiritual. E esse entendimento pleno é algo que precisa ser buscado. Existe uma verdade a respeito de todos os assuntos. Existe uma verdade a respeito de Deus. Existe uma verdade a respeito da igreja. Existe uma verdade a respeito deste mundo. Existe uma verdade a respeito da minha condição. Existe uma verdade a respeito da nossa carne, do nosso ego. Existe uma verdade a respeito de casamento. Existe uma verdade a respeito da criação de filhos. Só que nós estamos vivendo um período da história, irmãos, que alguns estudiosos chamam de pós-modernidade. E uma das coisas que é falado sobre essa sociedade pós-moderna é que a verdade é relativa. Então não existe apenas uma verdade. Então depende do ponto de vista. Existe a sua verdade, existe a minha verdade, existe a verdade da Juliana, existe a verdade da Isa. Então vamos falar sobre família? Qual que é a verdade a respeito de família? Então daí tem alguns que defendem assim, outros defendem assado. Mas quantas verdades existem sobre a família, irmãos? Será que existem muitas verdades sobre a família? E onde é que nós encontramos a verdade sobre a família? De Deus.
na palavra. E para isso, irmãos, nós precisamos aceitar a autoridade da palavra de Deus. Amém. Porque senão, irmãos, nós vamos mergulhar numa confusão muito grande nos nossos dias, onde as pessoas elas estão falando um monte de coisa, cada um emitindo a sua opinião. E se você não estiver convencido ainda de que a verdade é a palavra de Deus, você vai ficar levado. Pensando bem, o que ele está falando aqui parece que foi mas olha o que esse daqui está falando e tal. Irmãos, a verdade só existe uma. E a verdade nós aprendemos de Deus. Amém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse, quando ele prometeu o Consolador, que disse que ele era o Espírito da verdade e que ele ia nos guiar a toda a verdade. Amém. Nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade a respeito de todos os assuntos. E o único que pode nos ensinar e entender a verdade é uma questão de visão. Quando a Bíblia fala de visão, ela fala de entendimento espiritual. Amém. Para encerrar, irmãos, uma última coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos o texto ali também diz assim: recobrando a vista. Então, a primeira vez que Jesus tocou nele, tem dois termos aí que falam assim: um é recobrando a vista e o outro é ficou restabelecido. Então, essas duas expressões indicam que aquele cego não era um cego de nascença, era alguém que no passado tinha visão, perdeu a visão, mas que nessa situação Jesus restaurou a visão dele, restabeleceu. E na expressão recobrando a vista, no grego essa expressão é anableto. Então, recobrar a vista significa recuperar a visão. Eu não vou poder entrar com tanto detalhe hoje, a gente pode ver isso mais na outra semana, numa outra semana, se o Senhor permitir. Mas olha que coisa interessante. Essa palavra, ela é usada na Bíblia para recobrar a visão, mas ela também é usada na Bíblia, é a mesma palavra para levantar os olhos para o céu. Então, por exemplo, quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, o texto lá diz: e levantando os olhos para o céu, os abençoou. Então, a palavra para recobrar a vista é a mesma palavra para levantar os olhos para o céu. Sabe como eu entendo isso, irmãos? Que quando nós falamos de cegueira espiritual, isso também diz respeito aos nossos olhos estarem voltados para essa terra, para o que é terreno. Mas quando nós levantamos os nossos olhos para o céu, aí nós passamos a enxergar de verdade. Amém. Aleluia. Daí o Senhor nos dá visão celestial. Amém. Daí o Senhor nos dá visão espiritual. Sabe por que existe tanta confusão nos nossos dias? Porque as pessoas discutem olhando para a terra, no seu orgulho. Então, no orgulho do homem, o homem ele diz coisas, mas olhando para essa terra. Mas quando nós olhamos para os céus, nós reconhecemos que tem alguém acima de nós. Amém. E esse que está acima de nós, é Ele quem nos dá a visão da verdade, a visão celestial, a visão espiritual. É interessante, Paulo, lá em Atos, fala que quando ele teve aquela visão no caminho de Damasco, ele ficou cego. E quando, por 2 vezes lá no texto de Atos, diz que quando Ananias foi lá e orou com ele, restabeleceu a visão. Essa mesma palavra de levantar os olhos para o céu. E daí aqui também, irmãos, eu fico considerando essa situação de restaurar a visão. Se nós formos considerar os incrédulos, qual que é a condição dos incrédulos? Eles estão vendo ou eles estão cegos?
E quando nós falamos de cristãos, será que é possível um cristão que já teve visão perder visão? O que os irmãos acham? É possível. Será que é possível nós estarmos na igreja, só que cegos? Eu queria que os irmãos refletissem sobre isso para a nossa próxima reunião. Queria citar 2 trechos já para os irmãos irem refletindo. Uma é a situação de Eli. Os irmãos lembram de Eli? Ele era sacerdote em Israel. A Bíblia diz que, isso logo depois que surgiu Samuel, né? Diz que aquele tempo era um tempo em que faltavam profecias, faltavam visões. E Eli era o sacerdote, e ele já estava ali gordo, sentado na sua cadeira, e por causa da velhice, estava perdendo a visão. Ele estava ficando cego. É interessante porque fala de um sacerdote, mas que estava perdendo a visão. E você vê isso no trato dele com os filhos. O Senhor já tinha dito para ele corrigir os filhos. E ele não estava obedecendo a Deus, não estava entendendo. E então o Senhor falou para ele: eu vou levantar um outro sacerdote, alguém que vai conhecer a minha mente. Amém. E o meu coração. Isso está em 1 Samuel 1,35. 1 Samuel, acho que é isso mesmo, 2,35. Alguém que ia conhecer a mente e o coração do Senhor. E o Senhor estava falando de Samuel, alguém que o Senhor falava com ele, alguém que o Senhor chamou ainda na infância, e o Senhor, ele levantou então Samuel no lugar de Eli. Eu gostaria de lembrar de um outro texto para os irmãos refletirem sobre a nossa própria condição, a igreja de Laodiceia. A igreja é chamado de a igreja. Será que o Espírito chama de igreja quem não é cristão? E daí ele fala que eles se consideravam ricos, abastados, eles achavam que estavam bem vestidos, estavam enxergando as coisas, mas o Senhor fala: na verdade vocês estão pobres, cegos e nus e miseráveis. E eu recomendo de vocês que vocês comprem de mim colírio, para que unjam os olhos e possam ver. Irmãos, está falando isso de incrédulo ou está falando de cristão? Então, irmãos, vai meditando já a respeito Sansão desses também. textos. Oi? Sansão. Sansão ficou cego, é verdade. Eu não estava lembrando de Sansão. E o que levou ele a cair nessa condição? É um bom texto para a gente refletir também, né? Puxa vida. Faltou consagração dele. Então, e teve os olhos furados. Puxa vida. Irmãos, a minha oração nessa noite para encerrar é que o Senhor possa ungir os nossos olhos. O que ele fez com o cego em Betsaida foi pegar a própria saliva. A palavra que sai da boca dele é a palavra que sai da boca de Deus, que pode restaurar a nossa visão. Amém. Nós precisamos levantar os nossos olhos para os céus, irmãos. Aleluia. E nós precisamos pedir para ele colírio, para que ele possa vir com unguento e ungir os nossos olhos. Só assim nós vamos poder ver. Amém. Ver Deus, ver a igreja, ver a verdade a respeito desse mundo, ver a verdade a respeito de nós mesmos. Então a minha oração é que nessa noite o Senhor possa tocar nos nossos olhos. Amém. E possa nos fazer ver um pouco mais. Amém. Pelo menos um pouco mais. Amém? Amém. Vamos orar então nesse sentido, irmãos? Se você quer, então por favor repita essa oração comigo, tá bom? Senhor, nessa noite eu peço a Ti, toca nos meus olhos, Senhor, permita-me enxergar, permita-me ver, Senhor, nessa noite eu quero levantar os meus olhos, levantar os meus olhos para o céu,
Livra-me, Senhor, da cegueira espiritual. Livra-me, Senhor, de estar na igreja, achando que eu estou vendo, achando que eu estou enxergando, mas estar numa condição cega. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu rogo a Ti. Eu quero colírio para os meus olhos. Eu quero pagar o preço, Senhor. Buscando, pedindo, ó Senhor, comprando, rogando ao Senhor, para que com a Tua palavra, com o Teu ungüento, o Senhor possa tocar nos meus olhos, e eu possa de fato ver a verdade. Senhor, eu quero conhecer a verdade. Eu quero chegar ao pleno conhecimento da verdade.